Fala galera, beleza? Vamos aqui então para análise do edital do Senado, um edital aí muito esperado, muito aguardado, né? E eu vou compartilhar aqui o edital com vocês, com os principais pontos que eu considero importante, obviamente mais voltado para a estrutura de pontuação e para o escopo do edital, para vocês montarem aí a estratégia de estudos, beleza? Bora lá. Seguinte, galera, edital aí do Senado já esperado aí desde antes da pandemia, mas finalmente saiu, como todo edital que demora, a gente sabe que pode ter seus problemas políticos, esse daqui foi um edital que a comissão foi feita, desfeita, refeita, mas uma hora sai, né? Principalmente do legislativo, que apesar deles terem um poder muito grande de fazer e desfazer concurso na hora que quer, mas ao mesmo tempo é um órgão muito político que qualquer coisinha deixa de fazer ou qualquer coisinha já faz bem rápido, né? Mas enfim, o importante é que saiu agora o edital. Ótimo, ótima carreira, né? Isso daí não vou nem chover no molhado. Banca FGV aí tá pegando praticamente tudo. Então, bora lá. Começando aqui os pontos principais aqui que eu marquei para vocês. Período máximo, 24 meses. Provavelmente vai ser prorrogado também, né? Então, 4 anos aí de período. A gente vai ver aqui que veio apenas uma vaga para cada um dos dois cargos de TI, mas com um período de 4 anos, a gente sabe que é difícil alguém sair do Senado, né? Normalmente o pessoal sai ou porque aposentou ou se criarem novas vagas, né? Mas sempre é possível chamar aí um pouco a mais, né? Eu não acredito mesmo em 4 anos, eu não acredito muito em chamar, tipo assim, 5 ou mais. Acho que não, acho que quem tiver no top 5 dos dois cargos vai ter boas chances nesses 4 anos, mas obviamente garantido mesmo é só quem tirar o primeiro lugar. Então, prova objetiva e discursiva, e aí aqui a gente já começa a fazer algumas diferenciações na estratégia, né? Eu comparo isso daqui principalmente com a Cefaz Minas, que lá também tinha objetiva e discursiva, porém, a discursiva era 2 meses depois da prova objetiva. Mas aqui é no mesmo dia. Então, você já tem que fazer sua estratégia sabendo que a discursiva aqui vai ser muito importante e realmente ela vai valer uma pontuação alta, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de correção da prova discursiva é limitada. Então, tem que ter um equilíbrio aí importante entre a objetiva e a discursiva, né? Na objetiva, para você conseguir uma pontuação boa o suficiente para ter a discursiva corrigida. Mas, ao mesmo tempo, como a discursiva é apenas da parte específica, e mesmo da parte específica, ainda assim a gente sabe que tem alguns conteúdos que têm bem mais chance de cair, então o seu estudo também tem que ser mais focado nessas partes. E aí, daí que vem esse equilíbrio que eu comento, mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Provas aí em todas as capitais, e aí aqui, um último comentário a mais que eu faço é o seguinte, um edital como o Senado, mesmo que fosse só em Brasília, já teria uma concorrência alta. Agora, com provas em todas as capitais, a concorrência, quando eu digo concorrência, em termos de quantidade de inscritos, tá? Vai ser mais alta ainda. Porém, como todo concurso, a maioria é aventureiro, a maioria está estudando no pós-edital, muita gente está conciliando com outros editais. Então, como todo edital, ali os 5 a 10% dos inscritos que realmente vão estar concorrendo. Pessoal realmente com qualidade, pessoal que não só está fazendo um pós-edital bom, mas que também já vem com experiências anteriores, né? Convenhamos, você não vai ter no top 5 do Senado um cara que começou a estudar agora, ou mesmo que começou a estudar mês passado, mês retrasado, cara, não vai ter, né? Vai ser uma galera que muito provavelmente já é servidor público, né? Já tem alguma aprovação intermediária, né? E aí está focando para chegar aí no topo, né? No céu nada, né? O pessoal brinca, né? No céu nada. Mas assim, aqui é só para. Então, assim, se você acha que está entre 5 a 10%,
você não vai se preocupar aqui com a quantidade de inscritos, porque vai ter muita gente inscrita, porque vai ter prova em todas as capitais, né? Inclusive, vai ter muita gente fazendo o Senado como uma espécie de simulado para alguma prova da FGV, principalmente Cefaz Minas Gerais. E tudo bem, vai ter muito inscrito indo com essa consciência de que não, estou indo fazer o Senado, mas porque tem na minha capital, não vou gastar tanto, e vai ser aí uma experiência, principalmente para a discursiva, para Cefaz Minas. Mas provavelmente esse cara, ou ele não vai focar no Senado, ou pior, né, vai querer fazer aí uma conciliação entre Senado e Cefaz Minas, e aí vai diminuir as chances nos dois, né? Mas só para dizer que quem realmente aqui está focado, e se vocês consideram que está nesses 5 a 10% aí que realmente estão disputando as vagas, né? Você não tem que se preocupar muito aqui com a quantidade de inscritos, que vai ser muito, mas 90% para cima vai ser só para pagar, né? Só para pagar o concurso, só para pagar a inscrição. E tudo bem, né? Eu já fui, principalmente no início, eu já fui também esse concurseiro que ia fazer prova para testar, às vezes conseguia uma isenção e nem ia fazer a prova. Faz parte, né? Estou comentando isso só para o pessoal mais preparado, mas que às vezes ainda acha que concorrência serve para alguma coisa, nessa essa relação candidato-vaga, mas que na prática é só um número que não serve muito. Então vamos lá, tivemos aqui 2 cargos, né, para TI, naquela divisão clássica entre dev e infra, né? O cara mais aqui de sistemas e o cara mais de suporte, redes, apenas uma vagazinha, normal, né? Um concurso top como esse, e não tem muitas vagas. E as poucas que tem normalmente estão preenchidas porque é um concurso tão bom que a galera só sai quando aposenta, né? Mas ainda assim, acho que uma vaga aqui para cada um é uma quantidade razoável, apesar de que o cadastro de reserva veio relativamente grande, né? Então, pô, mais de 50 aqui, mais de 30 aqui para suporte. E aí alguns podem estar se perguntando, será que esse cadastro de reserva maior é maior do que o normal, vamos dizer assim, é um indicativo de que vão chamar mais para TI? Olha, os demais cargos também vieram, assim, proporcionalmente, vieram com um cadastro de reserva relativamente grande também. Tipo esse daqui também de processo legislativo, que é um dos cargos que deve ter mais gente lá, eu só uma vaga também, mas o cadastro de reserva veio enorme. Então, assim, eu acho que foi realmente uma estratégia deles de deixar só um cargo, talvez porque realmente tenha só um cargo, ou mesmo nos casos que tem mais de um cargo, ainda assim eles deixaram só um para evitar problema na justiça. Normalmente esses grandes órgãos, assim, a galera tem mais culhão para brigar na justiça por qualquer coisinha ali que possa alterar o resultado. Mas, como eu falei no início, eu acho aqui que top 5 tem chance, né? Mais do que isso, cara, muito, muito difícil, beleza? Sobre histórico de nomeações, né, do Senado, o último concurso foi aí lá na casa de 2011, 2012. E assim, até onde eu sei, também foi um concurso de 2 mais 2 anos de validade, né, 4 anos. Mas até onde eu sei, realmente, né, corrijam alguém aí, mande nos comentários se souber de algum detalhe a mais, mas até onde eu sei foi coisa de top 5 também. No máximo ali, fora as vagas, né, que eu acho que no último teve um pouco mais de vagas, mas chamaram as vagas e mais ali, talvez alguns poucos do cadastro reserva, mas pouca coisa mesmo. Não imagino que tenha mais de 5, não, chamados do cadastro reserva, apesar de que não tenho essa informação exata. Quem fez essa pesquisa aí, depois puder botar nos comentários, agradeço, né? Mas somando tudo aí que eu sei até hoje, dependendo aí das informações novas que surgirem, eu posso corrigir. Mas a minha aposta aí é que o top 5 que realmente tem chance, e obviamente, né, quanto mais longe do primeiro colocado, menor a chance de ser chamado. Mas, no final das contas, você tem que, para quem decidiu focar nessa prova, você tem que estudar, independentemente se tem 0 vagas, 1 vaga, 5 vagas, 10 vagas. Tem que estudar focado e bem, e dar o seu melhor, e realmente fazer um sprint de estudo para pegar o primeiro lugar, né? Se não pegar o primeiro, que vem o segundo, se não vier o segundo, que vem o terceiro, mas você tem que dar o seu melhor.
né? Sei que quando tem muita vaga, chama muita gente, mas pouca vaga ou muita vaga, você tem que dar o seu melhor de todo jeito, né? Beleza, galera? Continuando aqui. Um disclaimer também que eu sempre faço quando eu estou aqui nas análises de editais é o seguinte, né? É bom, é importante, vale a pena você assistir análise de editais de cursinho, de um professor, um especialista na sua área. Vale com certeza. Porém, pessoal, não terceirizem essa análise 100%, né, para outras pessoas. Eu sempre recomendo que você também faça a sua análise, até porque aqui eu estou focando nas principais partes que vão alterar a sua estratégia de estudo. Mas tem uma série de detalhes aqui sobre o dia da prova, sobre as inscrições, etc., que eu estou pulando, porque não são importantes no sentido de que não tem muito o que comentar, mas você tem que saber aí todas as datas, né? Então, faça essa análise, marque, e no caso aí, para quem for focar nesse edital, vai ter que marcar bem mais coisas do que eu marquei aqui, marcar aqui no edital, porque para o concurseiro, né, tem bem mais coisas importantes, tem a questão de recurso, as principais datas, etc. Tem que ir mais a fundo nisso, né? Inclusive, tem a impugnação do edital, que agora eu não sei se já passou do prazo, mas tem lá uns tópicozinhos que vale a pena impugnar, porque a banca ou colocou versões antigas de frameworks, como ITIL e PMBOK, ou não especificou a versão, como, desculpa, ITIL COBIT, ela botou uma versão antiga, e PMBOK, ela não especificou a versão. Beleza, galera, bora lá que prova objetiva, aqui já começa a trazer aqui os dois principais tópicos de um edital, é a estrutura de pontuação, que a gente vai começar aqui, e o escopo do edital, né? Então, peso 1 para conhecimentos básicos, peso 2 para conhecimentos específicos, né? Então, mesmo que não tivesse discursivo, conhecimentos específicos já teria aí uma prioridade, não só por ser peso 2, mas também porque tem bastante questões, né? Juntando aqui 5 disciplinas de conhecimentos básicos, a gente tem 40. Mas de conhecimentos específicos, apesar de ter 30, mas dessas 30 aqui, quase tudo é TI, né? Coisa da área. Mas sem falar que o peso 2 aqui aumenta mais ainda, né? Então vai para 60 pontos. Mas daqui a pouco a gente vai ver também que a discursiva vão ser mais 80 pontos e vai ser discursivo de conhecimentos específicos. Então isso daí já coloca conhecimentos específicos disparado na frente aí como mais importante, beleza? Então, ao mesmo tempo que conhecimentos específicos fica bastante importante, conhecimentos básicos fica com um percentual assim de importância bem baixo, principalmente aqui raciocínio lógico e língua inglesa. Imagino que vão ser aqui as duas disciplinas que vão ser cobradas menos pontos, né? Deve valer aí 3, 4% da nota, né? Tinha até anotado aqui. Ó, somando conhecimentos básicos com conhecimentos específicos, português vale 5,56%, raciocínio lógico vale 3,89%, vou arredondar aqui, 4%, inglês também 4%, direito constitucional 4,5%, direito administrativo também 4,5%. Já conhecimentos específicos, somando objetiva e discursiva, dá quase 78% do tempo, ou melhor, da pontuação, e isso vai, obviamente, se traduzir em tempo de estudo, né? Significa que mais ou menos 78% do seu tempo, pelo menos nesse início, vai ser aí em conhecimentos específicos. Beleza? Vamos continuando aqui para mais algumas coisas importantes sobre a discursiva, né? Então, aqui a discursiva vai ser corrigida aqui só uma parte. Então, aqui vai ser um 180 e aqui vai ser um 120 corrigidos. Então, é por isso que eu comentei que, apesar da discursiva, né, vai valer 80 pontos de um total de 180, né, 100 da objetiva, 80 da discursiva, e isso daí dá, pô, 40%, quase 40%, mas você não pode focar tanto na discursiva, porque tem que ter ela para ter ela corrigida, né, tem que estar aqui nessa posição, né, então tem um equilíbrio aí. E aí aqui ele fala que a discursiva vão ser duas questões teóricas ou práticas, né? Então, assim,
abordando os conhecimentos específicos. Então, ela já delimitou conhecimentos específicos, até aqui tudo bem. Duas questões de 20 linhas, aqui até aqui tudo bem. Assim, para uma prova desse nível, dá para dizer que essa discursiva não foi tão pesada, porque apesar de ser duas questões, são 20 linhas. Mas a pontuação vai ser alta, 80 pontos. E aí ele fala aqui, né, teóricas ou práticas, né? Falando de FGV para a área de TI, então, assim, já é praticamente certeza que dessas duas questões é um chute bem provável de acontecer de que uma delas vai ser prática, né? Então, assim, o que é que seria uma questão prática aqui para TI? Né? Se você quiser exemplos da FGV mais precisos, você pode pegar as provas discursivas do TJDFT, né? Teve lá para análise de dados, sistemas, infra, segurança da informação, e aí você vai ver lá exemplos, né? Então, assim, lá, uma questão prática seria, por exemplo, ela trazer um trecho de código e fazer alguma pergunta em cima desse trecho de código, ou mesmo a FGV perguntar para você, pedir para você escrever um trecho de código, por exemplo, de um SQL, ou pedir para você fazer um trecho de um algoritmo em alguma linguagem de programação. Né? Por exemplo, teve uma prova da FGV, agora eu não lembro qual foi o órgão, mas uma das coisas que ela perguntou foi, faça um algoritmo, basicamente ela perguntou, faça um algoritmo que ordene um vetor. Né? Aí tinha uns detalhes a mais, ela dizia, pode fazer o algoritmo em JavaScript, em Java, ela dava lá algumas opções de linguagem, né? Então, aqui é uma possibilidade também. Ela pedir para você implementar algum algoritmo e deixar a linguagem em aberto para você escolher. Pode ser também que ela especifique a linguagem, né? Outras provas práticas aí da FGV foi relacionadas a SQL. Teve aí no Ministério Público de Goiás, no TJDFT também. Que aí ela vai dar lá uma situação, umas tabelas, uns valores nessas tabelas. E às vezes vai pedir para você dizer, qual é o código, qual o create table que cria essa tabela, ou qual o comando select que retorna tal resultado. Então, seriam esses exemplos aí, né? Para citar também exemplos aqui para o pessoal que vai fazer infraestrutura, né? A parte aqui de suporte, teve provas dela que ela perguntava, por exemplo, sobre endereçamento IP, né? Dava lá uma situação, uns IPs lá, e perguntava qual a máscara de subrede de tal coisa aqui. Seria um exemplo aí de uma prova prática, né? Prática nesse sentido, né? Não é que vai ter lá um computador para você digitar o comando no computador, qualquer coisa desse tipo. Não, é prática no sentido de que vai ser uma prova que não vai ser simplesmente uma pergunta direta teórica. Vai dar lá uma situação da área de TI, como, por exemplo, essas tabelas aí do banco de dados, e você vai ter que escrever um comando, né? Prática nesse sentido, tá? Já a teórica vai ser quando pode ser que tenha uma situação também, ou pode ser simplesmente que ela pergunte diretamente um conceito para você. Então, para o pessoal aqui de sistemas, pode ser que ela pergunte, qual é a diferença entre herança e polimorfismo, por exemplo, dentro ali do contexto de orientação a objeto? É uma pergunta que ela pode fazer. Ou para o pessoal de infra, pode ser que ela pergunte, quais são os tipos de VPN e qual a diferença de cada um. É um parágrafozinho lá que você vai escrever, né? E assim, obviamente, isso não é uma certeza absoluta do que eu estou falando, é com base aqui no que está escrito, no histórico de cobrança da banca, né? Mais uma coisinha mais um detalhe aqui que reforça esse chute, é esse item aqui, 11.4.1, que ela fala, a questão 1 será avaliada adicionalmente quanto ao domínio da modalidade escrita culta da língua portuguesa, considerando os aspectos tal, de gramática, enfim. Então, dá uma indicação de que, realmente, a questão 1, tudo indica que vai ser teórica, porque você vai ter que escrever, então, mesmo sendo uma escrita de um conceito de TI, uma coisa assim, mas dá para corrigir ali o seu português, sua gramática, né? Já na questão 2, realmente sendo uma questão prática, e aí se ela vai pedir um código, um algoritmo, um SQL, ou para você desenhar um diagrama, então aí já não tem como escrever, não tem como corrigir o seu português, né?
Então, é mais um indicativo aqui, né? E assim, lembrando que aqui as discursivas da FGV, ela tem feito assim, uma questão, ela traz vários tópicos, às vezes 3, 4 tópicos. E aí, cada tópico, ela pergunta uma coisinha, né? Não necessariamente no mesmo assunto, às vezes até de assuntos diferentes. Então, às vezes a pergunta é uma pergunta, ok, mais extensa, né? Tipo, qual a diferença de herança e polimorfismo? Ok, vai ser um textinho ali para você escrever. Mas às vezes é uma pergunta bem direta, né? Então, por exemplo, nesse exemplo prático de infra, de redes, que ela dá lá um diagrama de redes com os IPs e roteador e não sei o quê, às vezes ela simplesmente pergunta, qual o IP da máquina XPTO? Pronto, a resposta é um número IP, bem direto, sem muita firula. Então, tem esses dois tipos aí de questões e tópicos, né? Só para finalizar esse ponto da discursiva, né, o 11.4, basicamente ele fala que na prova discursiva eles vão corrigir o conteúdo, né? Então ele fala que o tema, a fluência... Opa! Caiu aqui o fone. Então, aqui no item 11.4, basicamente ele vai corrigir o conteúdo, né? Do tema lá pedido. Então, tudo indica que na questão 2, realmente ela sendo prática, vai ser 100% conteúdo, a nota. Já da questão 1, vai ser conteúdo também, vai ser a maior pontuação? Vai. Só que também vai ter a parte de gramática. Então, cada erro de gramática vai descontar 0,1, que ainda assim é pouco, né, comparado com a nota de conteúdo. No final das contas, o conteúdo é o que vai realmente ser o mais importante, né? Pô, aqui ela limita até 4 pontos, né? Ou 40 erros. Mas, pô, o cara cometer 40 erros numa prova de 20 linhas, ele tem que cometer 2 erros por linha. Então, pô, o cara que comete 2 erros por linha numa prova desse aqui não tem chance, né? Então, convenhamos que por mais que você ache que, né, vai ser difícil realmente para todo mundo, mas para quem já tem uma certa experiência aí com escrita, sendo desses 4 pontos aqui, se você perder 2 pontos, 1 ponto, né, é muito. Já é muito. Então, tipo, 2 pontos de uma coisa que vale 40, né, já que vai ser só uma questão que vai ser corrigida a gramática. Então, pô, 2 pontos de 40 é 5%. Ou seja, no máximo 5% de uma discursiva vai ser de gramática. Muito pouco, né? Se botar duas, vai ser 2,5%. Então, pô, 2,5% de 80 pontos que vai ser de gramática, no máximo, né? Porque um cara ali mais alto nível vai perder, talvez, né? Então, realmente, o conteúdo aqui de longe é o mais importante. E isso, novamente, faz com que o estudo do conteúdo, dos assuntos da parte específica, tem que ter ainda mais tempo de estudo, tem que ser ainda mais profundo, né? Profundo tanto no sentido de realmente aprofundar em detalhes, né? Aquelas coisas assim, às vezes que nunca foram nem cobradas, né? Mas você dá uma aprofundada para ganhar um diferencial. Mas profundo também no sentido de terem que ser mais sólidas, né? Que você tem que estar mais dominando bem, mesmo que os conteúdos mais básicos. Mas você tem que estar ali com ele na ponta da língua. Então, pô, o pessoal de suporte em cálculo de endereçamento IP tem que estar na ponta da língua. Pode ter dúvida, né? Então, é nesse sentido. Continuando aqui, mínimo da discursiva, né? 48 pontos de 80. 60%, né? Então, aqui, esse mínimo aqui provavelmente vai ser o que vai mais cortar a galera. Porque uma prova FGV discursiva que, ok, até a maior parte do conteúdo do tópico que ela cobra, né, analisando discursivas anteriores, a maior parte ali da pontuação não é algo difícil, no sentido de, caramba, tipo, não tem nem um material do cursinho. A maioria não é assim. A maioria da discursiva vai estar lá no material do cursinho, a maioria da pontuação da discursiva já vai ter sido cobrada em alguma prova objetiva anterior da FGV, né? Mas mesmo assim, conseguir esse mínimo de 60% aí
na minha opinião, acho que vai ser um pouco desafiador, né? Então, mais uma vez, tem que ter um equilíbrio bom entre o estudo da objetiva e da discursiva, né? Claro que quando você está estudando a objetiva, um assunto de conhecimentos específicos, automaticamente você está estudando para a discursiva, com certeza. Mas a discursiva, você vai ter que chutar, né, alguns tópicos aí mais importantes, para nesses tópicos você ter ele mais profundo, né? Então, garantir que esses tópicos você vai ter um material de revisão para revisar na reta final. Mas chegando aqui no escopo da discursiva, da objetiva, eu falo mais sobre isso. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Pronto, aí aqui chegamos nos conteúdos, tá? Mas até agora, se alguém tiver tido alguma dúvida, mais alguma coisa, manda aí nos comentários, que depois eu vou ler e vou responder. Vamos lá, português. As duas principais provas FGV que a gente teve aí recentemente foi TCU e CGU, né? No caso da CGU a gente teve para TI, TCU não teve, mas também foi uma prova importante. E lá, o conteúdo de língua portuguesa, ele veio bem focado em interpretação de texto, semântica. Já aqui, a língua portuguesa aqui nessa prova veio mais parecido com o que realmente a FGV cobra, que é tendo um equilíbrio maior entre interpretação e gramática. Até que você vê aqui que ela cita explicitamente, né, gramática normativa, morfologia, sintaxe, semântica. Então, ao contrário da CGU e do TCU, que praticamente não teve questão de gramática, assim, 100% gramática, foi mais interpretação de texto, semântica, ou gramática associada com interpretação de texto. Aqui, aparentemente, vai vir aí questões de gramáticas mais pura e seca, né? Mas, ao mesmo tempo, veio uma coisinha a mais que não é tão comum, né? Literatura. Então, veio uns tópicos aqui de literatura para estudar. E redação oficial, né? Não que seja algo difícil, né? Principalmente redação oficial, tem lá o manual aqui de redação, algumas coisinhas para você decorar. Não que seja difícil, é só algo diferente, né? Então, um pouco cobrado, você não vai ver muitas questões da FGV desses assuntos, né? Ou melhor, vai ver, mas bem menos do que gramática, bem menos do que interpretação de texto. Mas como são tópicos que estão explícitos aqui no edital, então você tem que dar uma atenção para eles ali, um equilíbrio no estudo. Porque se você fosse basear simplesmente em revisão por questões da FGV, como tem poucas questões de literatura e poucas questões de redação oficial, você vai estar estudando e revisando menos tempo esses assuntos. Então, português aqui não pode ser só revisão por questões. Raciocínio lógico. Veio também nada muito diferente do que é cobrado, do que se espera em raciocínio lógico, né? No finalzinho aqui veio algumas coisas de matemática, né? Problemas aritméticos, a parte de contagem e probabilidade, mas o grosso aqui é raciocínio lógico. Vai valer poucos pontos, mas nessa altura do campeonato aqui, quem for disputar essa prova, o cara já deve ter uma base aqui dessa disciplina e vai basicamente também ver como é que a FGV cobra na revisão por questões. Mas provavelmente você, pela pontuação que vale raciocínio lógico, eu chuto que o planejamento aí de vocês vão ter 1 hora, no máximo 2, de raciocínio lógico por semana. Português aí, talvez 2, no máximo 3. Claro que depende da carga horária de cada um, né? Eu estou chutando isso com base na carga horária média de 25 horas por semana, né? Inglês também, nada diferente. Inglês da FGV é igual a prova de português, só que em inglês, né? Então, aí caiu umas coisinhas de interpretação de texto, umas coisinhas de gramática, só que tudo estando em inglês, né? Vai ter lá um texto em inglês. E aí aqui também o cara já tem que ter uma mínima noção de inglês, porque se o seu inglês for muito ruim, ou zero, é melhor nem estudar então inglês, porque você não tem como aprender inglês em 2, 3 meses. É, né? Que nem língua portuguesa, né? Tanto é que eu digo sempre para os meus alunos, cara, português você tem que estar estudando sempre, nem que seja 1 hora por semana, porque língua portuguesa vem realmente com longo prazo, né? Mesma coisa em inglês. Beleza. Direito constitucional.
também, assim, não veio nada muito diferente do que se vem, né? A única coisa, não vou nem dizer diferente, né? Mas que não é sempre presente, é essa parte de, vamos chamar de teoria geral da Constituição, fala aqui de histórico, fala da estrutura do texto constitucional, dos tipos de poderes, controle de constitucionalidade, né, que é uma coisa que vai um pouco além da Constituição pura e limpa e seca, né? Mas também é algo bem comum, isso aqui os cursinhos já têm material e tal. Agora, o resto aqui, do 4 ao 10, é a Constituição, né? E, obviamente, por ser um órgão do Poder Legislativo, então, essa parte que fala aqui do Poder Legislativo, o capítulo da Constituição que fala do Poder Legislativo, ganha uma importância a mais enorme, né? Praticamente empata com essa parte aqui de princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, vão ser os dois tópicos aí mais importantes, sem dúvida nenhuma. Mas, novamente, pela pontuação de constitucional, vai valer 4,5% dos pontos. O cara já tem que ter, pelo menos 80% desse conteúdo aqui, ele já tem que ter de base do passado, né? Porque se o cara for muito fraco aqui em constitucional, e aí ele vai ver que a pontuação também é baixa, e porque conhecimentos específicos é muito alto e vai ter discursiva, o cara vai tender a não querer estudar direito constitucional. E até certo ponto é uma estratégia que faz sentido, só que, cara, não tem como você ficar no top 5 sem estudar uma disciplina inteira, ainda mais uma disciplina de conhecimentos gerais, que, pô, não veio 10 disciplinas de conhecimentos gerais, que nem na Cefaz, Minas Gerais. Veio 5. Dessas 5, todas são disciplinas conhecidas, né, que o pessoal mais experiente já estudou. Então, assim, para o pessoal menos experiente, em regra, eu aconselho você a ver as outras várias provas aí, principalmente TRTs, que estão sendo disputadas aí, que estão com o edital aberto ou edital previsto no Brasil, porque você vai ter bem mais chance, né? Nessa daqui do Senado, não é uma prova para amadores, né? Não é uma prova para iniciante. Novamente, você fazer para treinar e tal, ok. Agora, você focar, né? Se fosse a única prova do Brasil prevista nesses tempos, beleza. Aí você foca 100%, porque é melhor do que ficar sem estudar, ou é melhor do que ficar só em pré-edital. Mas com os vários outros editais que tem aí, principalmente de TRTs, um cara mais iniciante, eu recomendo pensar muito bem antes de decidir focar aqui no Senado, né? Eu sei que é um órgão muito bom, mas vai ser bem disputado. Direito administrativo, também aqui nada muito diferente do que se cobra em direito administrativo. Alguns pontos enfim, para comentar mais. 866 e lei nova e antiga de licitações, né? Mas na prática a lei nova ela é muito mais importante, né? Inclusive, alguém fez um levantamento de provas que cobravam as duas leis, mas que na prática só caiu na prova a lei nova, ou mais de 90% foi só a lei nova, então atenção a isso. Ao mesmo tempo, essas leis elas estão repetidas também lá no conhecimentos específicos de TI, na parte de licitação e contratos de TI, né, fiscalização de TI. Então, você vai estudar aqui e lá. É aqui normal, Lei de Acesso à Informação, LGPD, né, já não é nenhuma novidade, LGPD, já uns 2, 3, 4 anos aí que vem sendo cobrado. O CESP já cobrou LGPD até em discursivo, né? E aí, o que tem um pouquinho mais de diferente é essa parte aqui de lei de introdução ao direito brasileiro, porque normalmente isso vem dentro de direito civil, mas colocaram aqui como direito administrativo, né? Tranquilo. Fizeram isso também na Cefaz Minas. Mas é uma leizinha grande e tal, mas provavelmente vai ser o que a maioria de vocês vai ter que estudar de novo, né? Mas o resto aqui é para ter uma base. E a LGPD também está repetido lá no conhecimentos específicos. Então, vamos agora aqui para conhecimentos específicos. Primeiro para o pessoal de sistemas. Esse tópico 1 aqui, contratações de TI, né? Aí repetiu as leis,
Antiga e nova, obviamente a nova tem mais importância. IN01 aqui, conhecida, mas trouxeram também aqui uma outra que tem a ver também. Um pouco menos conhecida, mas também já vem sendo cobrada em outras provas. Essa daqui eu confesso que eu não conheço, essa IN 65 2021, né? Não cheguei a olhar, mas deve ter a ver aí com contratação de TI. Outras normas, né, relacionadas, boas práticas na contratação, né? Inclusive, esse nomezinho aqui, Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI, tem um manual do TCU, né? Um PDF aí, um livro, que tem praticamente esse nome. Eu não tenho certeza se é um nome igual, mas é muito parecido. Então, também por ser um órgão federal, né? Eu diria que esse manualzinho do TCU aí, de boas práticas para contratação de TI, é uma boa fonte para você se aprofundar, né? Não estou dizendo para você ir direto para ele, faça a base primeiro aí pelo material do cursinho, por questões, mas eu diria sim que vale a pena dar pelo menos uma folheada mais no futuro nesse manual, né? Bem fácil de achar, é só botar esse nome, bota TCU, aí bota file type, dois pontos PDF, é a palavra-chavezinha do Google para filtrar somente por arquivos PDF. E aí, no caso, ele começa a detalhar várias coisinhas aqui: elaboração e fiscalização de contratos, critério de remuneração, nível de serviço, fiscalizador, papel de não sei quem, execução contratual, tal, tal. Aí aqui ele até botou já, aqui ele, pronto, matou a pau, né? As recomendações do TCU, né? Então, é esse manual mesmo. No final das contas, é a parte de legislação de contratação de TI, e esse final aqui, ele meio que só detalhou mais. Então, assim, você tem que saber, tipo, qual o papel fiscal do contrato. Tá? Vai estar aqui nessas leis, nessas coisas, no manual, mas quando ele explicita aqui, é como se ele desse mais uma reforçada, que tipo, pô, de tudo aí que tu estudou, nessas leis e manuais, eu estou te dizendo que a parte de fiscalização do contrato é importante. A parte de remuneração por esforço versus produto é muito importante. Nível de serviço é muito importante. Então, pô, todos esses tópicos você tem que ter, em algum momento, um material de revisão para eles, né? Até porque, né, se for só por questões da FGV, você, por exemplo, talvez não exista questões da FGV perguntando sobre registro e notificação de irregularidades. Talvez você não ache nenhuma questão da FGV sobre isso. Mas aí você vai deixar de revisar só porque não tem nenhuma questão da FGV sobre isso? Não, você tem que ter, então, seu material de revisão sobre isso. Beleza? Essa parte 1 aqui, eu tenho quase certeza que ela está também repetida lá para o pessoal de infra. Pronto. Então, está aqui repetida. Então, tudo que eu falei aqui da parte 1 para o pessoal de sistemas, mesma coisa que vale para o pessoal de infra. Voltando aqui à parte 2, né? Gestão e governança de TI. Aí trouxe PDCA, BSC, ferramentas SWOT e tal. Isso daqui, eu diria que nas últimas provas era uma coisinha que não estava sendo muito cobrado, mas nos anos anteriores, isso aqui era bastante cobrado, essa parte PDCA, BSC, SWOT e tal. Então, assim, em termos de material, não vai ser problema. Aí, deixa eu ver aqui, trouxeram o V3, talvez valha a pena pedir a versão nova aí na impugnação. COBIT também, trouxeram 5, vale a pena pedir a versão nova. PMBOK eles não trouxeram a versão, né? Eu até tinha achado que aqui eles tinham botado tipo PMBOK 8, mas na verdade esse 8 aqui é o tópico, né? Tópico 7, tópico 8. Então vale a pena pedir aí a versão do PMBOK também. Análise de negócio, com BPMN. E aí, se eu não me engano, esse tópico 2 e 3, talvez até também o tópico 4, eu acho que está igual lá para o pessoal de infra. Vamos ver aqui, tópico 2, gestão e governança, aparentemente está igual. Tópico 3, se bem que o pessoal de... tá um pouquinho diferente aqui, o pessoal de governança tem umas coisinhas a mais, mas bem parecido. Continuando aqui, aí já aqui no partido 4, mas principalmente do tópico 5, já começa a vir as coisas mais voltadas para desenvolvimento de sistemas, né? A maioria, né, já figuras conhecidas, né? Processuais, XP,
Scrum, Kanban, Lean. Lean é o menos conhecido, mas ainda assim já foi cobrado em outros editais. Engenharia de requisitos, também bem conhecido, em parte de interface. É claro, aí sempre vê uma coisinha um pouco diferente, tipo testes AB, mas também só saber o que é, tranquilo. Aí a parte de gestão de projetos trouxe o PMBOK, mas trouxe algumas coisas mais do mundo ágil, como os story points. Modelos de software, aí a parte de modelos de relacionamento, implementação a objetos, ML, diagramas estruturais comportamentais também aqui, figuras conhecidas. Geração de código, engenharia reversa, é mais a parte conceitual aqui. Princípios de projeto de software. Aí também coesão, coerência, sólido, padrões de projeto. Nada muito diferente do que já se vem cobrando em outros editais, né? Já é conhecido, já tem material de cursinho, já tem questão. Qualidade de software também, assim, em regra, né? Eu estou fazendo aqui uma análise mais alto nível. Claro que se a gente for olhar aqui no detalhe, sempre tem uma coisinha ou outra não tão conhecida, mas aí procura no Google. Arquitetura de software, por exemplo, esse ArchiMate, C4, são coisinhas aí, né? Arquitetura hexagonal, coisinhas um pouco mais diferentes. Mas o bom de TI é que tudo a gente acha na internet, né? O ruim é que, como tem tudo na internet, também tem muita coisa na internet, se o cara for querer estudar só pela internet, ele vai se aprofundar em muita coisa que também não é cobrada, né? Então, ainda assim, eu sempre recomendo que a base seja feita no material do cursinho e nas questões. Parte aqui mais de DevOps, né? Docker, Kubernetes, aí bem, já há um tempo vem sendo bem cobrado. Essa parte aqui da PMBOK, né? Que é uma espécie de PMBOK dos dados, é algo que a FGV vem cobrando já há menos tempo, né? Uma coisinha relativamente nova, mas também tem o PDF disso na internet, por si já tem aula disso. Aí aqui já entrando mais na parte técnica de banco de dados, SQL, Oracle, NoSQL. Aqui parte mais de desenvolvimento, mas assim também a maioria das coisas já conhecidas. No máximo tem, sei lá, um NPM, que talvez você não saiba, Plone, talvez você não saiba. A maioria aqui, principalmente o cara que vai fazer para sistemas, é o cara que ou ele já é programador ou a experiência profissional dele está mais voltada aqui para a área de sistemas, seja para requisitos, análise de negócio. Então, esse cara, com essa, já tendo uma certa experiência, pelo menos sabe o que é, tipo, Spring Boot. Pode ser que o cara, obviamente, não saiba ali os detalhes, aí vai estudar, vai revisar. Mas, normalmente, o cara sabe pelo menos o que é o Spring Boot. Plone, talvez não. Life Ray, talvez não, mas pelo menos o estudo mínimo ali para saber o que é, né? Tipo, botar na Wikipédia, saber o primeiro parágrafo aqui de cada assunto, você consegue fazer, em uma semana de estudo, você consegue saber, né, pelo menos a definição de todas essas palavras, siglas, tecnologias que tem aqui. Então, integração, web service, REST, JSON, testes, parte aqui de Git, DevOps, aí segurança da informação, até comentaram aqui, né? Na parte de segurança, não trouxeram explicitamente as ISOs, né? 27001, 27002, 27005, são aí as mais conhecidas, né? Mas a FGV também fez isso na CGU, ela cobrou assuntos de governança, mas sem citar explicitamente as ISOs. Então, assim, existe uma boa chance de dar conteúdo das ISOs estarem aqui de uma forma ou de outra dentro do edital, né? Essa parte aqui de OWASP, a FGV cobrou, inclusive, na CGU, teve questão aqui do OWASP. Para quem não conhece, o OWASP é uma organização que fala de segurança da informação para sistemas, e eles têm uma publicação, né, um PDF chamado OWASP Top 10, que são as 10 principais vulnerabilidades. Na CGU caiu uma questão que a resposta estava, né, nesse PDF. E beleza, várias outras coisinhas sobre segurança. A LGPD aqui repetiu. Aí uma partezinha de inteligência artificial, que ele trouxe alto nível, né? Só citou aprendizagem de máquina, deep learning. A gente sabe, por exemplo, deep learning é um mundo, né?
trouxeram aqui um pouco mais alto nível. Então, significa o quê? Que, cara, pelo menos o básico ali, conceitual, você tem que saber, mas se tiver tempo, vale a pena aprofundar. Com certeza você vai achar questões da FGV aprofundadas sobre isso aqui, tipo uma questão pedindo para você executar entre aspas, né, um determinado algoritmo de machine learning, fazendo os cálculos lá. Tem questão da FGV disso. Mas você tem que fazer o estudo em camadas, né? Não adianta querer pular direto para um cálculo se você não sabe nem os conceitos dos tipos de algoritmos. Parte aqui BI, Data Mining, ETL, ciência de dados, aqui meio que repetiu, né? Machine Learning, Deep Learning. Beleza, então finalizou aqui a parte mais técnica, assim, de TI mesmo. Agora, esse tópico 25, aí aqui também é um tópico que está repetido lá no pessoal de infra, só confirmar aqui, ó, que aqui veio só um número diferente, mas direito digital, meio que tá, se não tiver 100% igual, tá muito parecido, né? Aí aqui é direito da galera de TI, a maioria aqui são coisas que a gente não costuma estudar, mas não tem nenhum grande mistério aqui, principalmente nas leis. Lei de propriedade intelectual, lei do marco civil, direito de resposta, LGPD, de novo, repetido. Pô, a LGPD apareceu aqui 3 vezes, né? Será que significa que ela vai ser importante? Né? Provavelmente vai ser aí bem importante. Mas, assim, são leis, né? E tem aqui alguns conceitos que você vai pegar meio que pela internet e meio que nas leis, às vezes, traz também. Mas, assim, vai ser algo ok, que provavelmente a maioria aqui nunca estudou, vai estudar pela primeira vez, sim, mas não é nada, assim, muito difícil. Assim, meu chute sobre a discursiva, sobre tópicos da discursiva, como eu falei, o chute é uma prática e uma teórica. Na prática, eu não vejo como cair uma questão de direito digital na prática, então já exclui aí. Na teórica, pode ser uma de direito digital? Pode. Eu não aposto, né? Mas na objetiva, para mim é praticamente certeza que vai ter uma, duas, três questões disso aqui. Na discursiva, eu não aposto. Mas você vai ter que estudar por causa da objetiva, né? Esse aqui, galera, é o tipo de edital que não tem como, principalmente de TI, não tem como te deixar nada na conta do Papa, né? Eu costumo falar de, às vezes é importante deixar, mas, cara, se você está estudando e acha que vai ter que deixar alguma coisa na conta do Papa aqui de TI, cara, não tá. Significa que suas chances vão ser bem baixas para ficar no top 5. E assim, aqui eu não estou falando que você vai sair no dia da prova expert em tudo de TI, vai lembrar de tudo. Não. Estou falando de você ter estudado tudo, saber pelo menos o que é. Né? Tipo, visto o material do cursinho aqui, pelo menos. Isso sim. Agora o aprofundamento aí você vai ter que pensar alguns tópicos para aprofundar. Beleza? Para o pessoal de infra, a parte tópico 1 aqui, 2, repetido, né? Aí o 3 é as coisas da galera de infra. Coisa de storage, dos protocolos. Aí vem umas coisinhas também de DevOps, que até se repete também lá nos sistemas. Afinal, DevOps é justamente essa interseção entre a área de sistemas e a área de infra. Então, cai nos dois. Mas se espera que o pessoal aqui de infra venha mais profundo ou mais técnico, né? Parte aí de servidores, data center, nuvem, Linux, Windows, enfim, aí aqui eu não sou muito da infra, mas para quem pelo pouco que eu conheço de infra, sempre tem uma coisinha ou outra, né, que não é tão comum cair, tipo esse Mitre Attack, né, deve ser aí um framework, tá até dizendo aqui, né, framework de segurança cibernética, nunca ouvi falar, mas não deve ser difícil achar isso. Syscontrols já caiu na CGU, esse NIST, SP800, não sei o que também, imagino o que é, mas nunca vi cair em prova. Mas sempre tem uma coisinha diferente? Sim, mas a maioria aqui, ó. Tipo, protocolos de roteamento. Isso aqui cai desde a época dos professores dos cursinhos, quando eles eram concurseiros, isso aqui já caía. Né? Beleza, LGPD aqui, banco de dados, repetindo. E aí o direito digital também, que eu já comentei no anterior.
Então, assim, em termos de conteúdo, então, assim, em termos de conteúdo, principal é isso, né? O que que eu vou repetir aqui do que eu considero mais importante, certo? Primeira coisa é com relação a focar, né? Focar ou não focar nesse edital, né? Eu não recomendo de maneira nenhuma conciliar. Aqui no Senado é que eu não vou recomendar mesmo. Você conciliar Senado com Cefaz Minas, cara, isso não existe. Ou você, por exemplo, estava focado na Cefaz Minas, mas decidi que vou focar no Senado. E depois do Senado, volta a focar na Cefaz Minas, por exemplo. Ok, isso é uma opção. Você está decidindo conscientemente deixar a Cefaz Minas de lado, consequentemente vai diminuir sua chance lá, para focar no Senado, para ter alguma chance aqui. Beleza. Agora, ficar lá e cá estudando os dois editais, aí isso daí é um tiro no pé. Né? Mas, obviamente, saiba que tem gente que já está focando no Senado desde o pré-edital. Né? Vai ter certeza que vai ter e, consequentemente, esse cara está focado no pós-edital também e, muito provavelmente, ele já tem mais chance, né? Então, essa questão de focar ou não no Senado é importante. E, como eu falei, foco para mim é preto no branco. Ou você está focado ou você não está. Fazer a prova, aí é outra coisa. Fazer, pode fazer. Ah, eu estou focado na Cefaz Minas, mas vou fazer o Senado para testar, para ver a discursiva da FGV, enfim, ambiente de prova. Ótimo, recomendo. Ainda mais que vai ter prova em todas as capitais. Agora, estudar, né, ou vai para um ou vai para o outro. Segunda coisa, agora a partir daqui, né? Quem já decidiu focar no Senado, montar o seu planejamento vai ter que estar uns 70, 80% estudando TI, né? Aí eu só recomendo que você divida TI em algumas disciplinas. Bota lá, tipo, contratações, governança, desenvolvimento, banco de dados e direito digital. Alguma coisa assim, faça essa divisão e aí faça lá uma proporção, mais ou menos. Chute, né? Vai ter que chutar quantas questões você acha que vai cair de cada assunto, mas faz parte, a banca não trouxe exatamente dizendo quantas questões vão ser, mas você vai chutar. Mesma coisa com conhecimentos básicos, vai chutar quantas questões vai cair de cada assunto para montar esse planejamento. Mas a maior parte vai ter que ser para TI. TI, ou melhor, conhecimentos específicos, né? Já que tem direito digital, que tem alguma dúvida se é ou não TI, né? Falando de conhecimentos específicos. Você, cara, vai ter que estudar tudo de conhecimento específico, não tem como deixar nada de fora. A única coisa que você vai ter que fazer, afinal de contas, o tempo é limitado até o dia da prova, né, começo de novembro, é selecionar alguns tópicos para você aprofundar mais. E, obviamente, você vai selecionar os tópicos que têm mais chance de cair na discursiva, né? E esse aprofundar não é nem tanto aprofundar no sentido de buscar os detalhes, mas de aprofundar, tipo, pô, o conhecimento aqui principal que eu já vi que a FGV cobra na objetiva, esse conhecimento eu tenho que dominar boa parte deles e ter um material de revisão para os decorados. Então, aquilo que você tem que entender, você já tem que buscar entender logo. Não dá para buscar entender, tipo, você sabe que, por exemplo, ou se não sabe, vai saber em breve que a FGV em SQL cobra bastante o not exists e o exists. E aquilo não é um simples decoreba. Então, lógico que você tem que entender. E aí você não vai buscar entender isso na reta final. Não tem como. Reta final é para revisar. Tem que buscar entender já nesse início aí de pós-edital. Mas, claro, tem vários decorebas lá, tipo legislação, LGPD. Tem uns decorebas da LGPD que você não decora tão rápido. Então, você tem que ter um materialzinho de revisão, montar esse material de revisão e na reta final, ali nas últimas 2 semanas, mais ou menos, ter esse material de revisão ali de fácil acesso, conciso, de vários assuntos, para você revisar, porque revisar na reta final só por questões não tem como, porque a revisão por questões ela é menos eficiente em velocidade, né? E na reta final você precisa de velocidade para revisar o máximo de assuntos. Beleza? E o último recado aí
por coincidência, né, eu estou gravando esse vídeo aqui domingo. Amanhã, segunda-feira, vou abrir inscrições à nova turma da mentoria do 011, que é o meu programa de mentoria focado nos concurseiros de TI. Claro que, apesar de não ser uma turma focada no Senado, mas provavelmente vai ter aí vários alunos do Senado. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição do grupo. Beleza? Valeu!